Então, boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonatas, sou do Meliponário Cisa. Então hoje nós vamos fazer uma multiplicação de manda-saia por disco. Nós não estávamos preparados para fazer, porque quem ia fazer acabou tendo problemas e não pôde fazer. Então, nós vamos fazer dessa colmeia aqui. Normalmente, eu espero os discos maduros chegar em cima para mim poder multiplicar. Porque o que acontece? Quando tem os discos verdes aqui, eu acabo tendo que ser muito evasivo na colmeia. Acabo machucando esses discos verdes para conseguir tirar os meus discos maduros. Mas no caso aqui, como é para demonstração para vocês, vai ser necessário. Normalmente o que acontece? Antes de uma multiplicação é tirado todo esse gel própolis aqui para ficar mais fácil. Uma semana antes eu tiro o gel própolis. Depois de eu tirar o gel própolis eu vou então pegar e eu sei que vai estar pronto para minha multiplicação. No caso aqui nós vamos ter que fazer ao vivo hoje, que vai ser a única forma que eu tenho para mostrar para vocês. Mas não é o correto, né? O correto é a gente tirar o gel própolis, porque o que acontece, ó, quando eu tiro o gel própolis, automaticamente vai romper algum pote de mel, ó. E esse processo, então, as abelhas vão ter que fechar. Por isso que numa semana eu tiro o gel própolis e na outra eu vou multiplicar elas. No caso aqui a gente vai fazer tudo junto. Normalmente tem que ter uma faquinha. Ó, o gel própolis ele é bem duro. Ó, ele vai soltar quase todo. Eu tenho em casa um formão que eu utilizo para fazer isso. Agora você tirou Ó, por que a gente tira o gel própolis? Justamente para não acontecer isso aqui, ó. A gente tira porque os potes acabam abrindo. Então nada melhor do que fazer numa semana a retirada do gel própolis e na outra faz a multiplicação. E delas vão se organizar, elas vão fechar esses potes e aí sim a gente consegue fazer de uma forma melhor isso aí sem agredir muito o enxame. Mas aqui então, o que a gente precisa saber quando a gente vai multiplicar, se tem um bom número de abelhas, se tem um fluxo legal, porque eu não posso ter uma colmeia com meia dúzia de abelhas e querer multiplicar, não. Eu preciso ter um volume legal de abelhas para mim saber, não, está pronto, está bacana, eu posso multiplicar. Feito isso, então, eu vou devagarzinho abrindo o invólucro. Normalmente a gente tem uma faquinha na forma L. Hoje, como vai ser de improviso, então o sistema vai ter que ser bruto. Devagarzinho a gente vai abrindo aqui, ó, o invólucro, para se porventura a rainha estiver aqui por cima para não machucar ela. Quando se abre o invólucro, as abelhas, a rainha já vai descer, né? Porque é o instinto de defesa delas se esconder. Então ela vai descer e aí a gente vai conseguir então acessar aí. Abre devagar para não machucar nenhuma abelha. Ó, todos os discos eles são grudados aqui nas laterais, ó, por estruturas que fixam ele para eles não cair. Então as abelhas fazem isso aí para fixar os discos nas paredes. Por isso a gente vai ter que ir devagarzinho abrindo para conseguir chegar lá nos discos que nos interessam. Esses discos maduros, quando eu retirar, eu não posso virar ele. Eu tenho que segurar ele na posição que estava. Quando esses discos estão verdes aqui, quando nós tirar vai machucar alguns nas laterais, que é normal porque a gente está sim, caixa, isso aí, caixa que vai determinar. Na verdade não, facilita. Se eu esperar os discos verdes, o maduro tá em cima, é muito fácil. Eu só vou abrir o invólucro aqui, eu vou pegar os dois discos e vou colocar na minha caixa.
Como essa aqui é de improviso, a gente vai fazer aqui porque o outro não pode vir, então eu vou ter que tirar os discos de baixo, mas normalmente se espera os discos chegar. Uma situação fora a didática que tu está fazendo agora, eu acharia que esse tamanho de disco aí está interessante? Esse aqui é o disco verde, vai chegar no maduro. Não, os discos ficam maiores ainda. O diâmetro eles conseguem, sim, eles conseguem. Como agora começa a vir o inverno, elas começam a reduzir a postura, porque automaticamente a rainha entende. Vai começar a cair o néctar, vai começar a cair a entrada de pólen, ela vai reduzir porque não vai ter tanto alimento para comer, para não ter tanta população. Então, feito isso, com a faquinha tortinha a gente consegue tirar. Aqui vai ter que ser mais com o dedo, porque nós não temos a faquinha. Olha só, então esses dois discos eu não posso virar, porque aqui dentro são os discos verdes. Se eu virar, as larvas, as pulpas vão se afogar no alimento larval e vai gorar esses discos. Então esses discos aqui eu tenho que segurar nessa posição. E aí sim, agora esses discos amarelos ali são os discos maduros, são os discos que nos interessam. E a gente vai fazer então a nossa multiplicação. Esses nunca viram então. A tendência é que a rainha esteja por aí agora. Embaixo, sim. Mais embaixo. Uhum. A rainha, no caso, se escondeu agora. Sim, ela vai se esconder porque... O que eu preciso, antes de eu tirar meu disco, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da cera mista. Ó, a cera mista. Eu vou fazer as bolinhas de cera que eu vou apoiar os discos em cima. Aqui eu vou usar uma caixa ímpar agora. Vou usar a caixa ímpar, ó. A caixa ímpar, a caixa bem grossa. Vou colocar minhas bolinhas de cera aqui dentro. As bolinhas de cera servem para as abelhas fazerem a limpeza por baixo dos discos. É muito importante, não dá para simplesmente largar lá, porque vai dar problema. Então a gente precisa fazer aí a colocação das bolinhas de cera para elas conseguirem trabalhar por baixo, fazendo a limpeza dos discos. A cera é muito importante. Como? Ele estava com uns quantos discos? Eu tô vendo aqui embaixo. Aqui tem mais, normalmente tem 5 a 6 discos uma matriz. Ó, chegamos então. Essa aqui não, né? Essa aqui é a ápice. É ápice. Isso aqui não cai nesse UFC. Ó. Ó, o disco maduro. E ainda tem os discos verdes, ó. Mas aqui já estão maduros. A coloração que vai diferir se é disco maduro. Esbranquiçado ele vai estar maduro, ele já está maduro, e que está esverdeado ainda é que ele está amadurecendo. Então eu vou colocar. Essa divisão é 1 por 1, tá? Vai ser disco e tampeiras da mesma caixa. Então é 1 por 1. Eu pego a cera. A cera alguns usam um copo, usam um copinho, isso vai do gosto de cada um. Eu utilizo mesmo a cera mista. Eu coloco por cima. Você usa quantas em média dessas folhas? 2 folhas só para cobrir o disco. É só que ele é mais como um regulador de temperatura, que elas vão começar a roer e vão fechar. Então é mais ou menos para isso que a gente utiliza. Então agora eu vou devolver com cuidado o disco, eu não posso virar esse disco. Devolvo com cuidado, vou botar uma cera aqui para elas também, porque a gente bagunçou. Essa aqui eu vou deixar, eu deixo ela nas primeiras horas dela se acostumar, primeiro para não chamar por nada, só coloco os discos. E depois sim, no
faço normalmente na parte da manhã, perto do meio-dia, que é quando as abelhas que têm mais calor, elas já estão retornando, porque elas saem trabalhar cedo, e aí mais na parte do meio-dia elas já estão retornando. Feito isso, eu vou fechar a minha caixa, eu levo ela embora. Pôr a cera embaixo ali. E coloco a minha aqui no lugar, ó. Agora o que eu vou fazer? Para elas reconhecer o lugar, eu posso colocar a cerinha delas mesmo. Ó, a gente vai colocar a cera delas. Pode ser a cera, ou o próprio. Não, é que eu não sei o que eles usam pra dominar não grudar. Quando eles vão se grudar pra dominar não grudar. Não sei. Água. Isso, vou botar o acetato. Para separar uma da outra. Na hora que tu faz a lâmina, é feita com água. E aí ela fica úmida. Mas eu fiz Depois eu boto. Sempre, mesmo quando sempre ela separa. Não, vai enfraquecer muito. Enfraquece demais. É que cada um tem um método. Isso, brigadão. Sim, mas você vai enfraquecer demais, não tem enxergo. Porque já tá tirando campeira. Aí vai tirar todo o disco, vai sobrar só a raiz e as nutrizes. Então não vale a pena correr o risco. Daí então, colocado, exatamente. Feito então, a gente coloca a tampa. O potinho de alimentação eu coloco mais detalhes. Então. Isso elas vão começar já. Coloca mel. Dá para colocar mel, mas também pode colocar. Como eu tenho bastante quantidade de abelhas, eu compro açúcar invertido, exatamente, e dou para elas. Mas quem tem poucas abelhas dá para fazer assim com mel, com água e açúcar. Aí depende muito de cada pessoa. Elas já começam a reconhecer, meia hora elas já começam a entrar na caixa. Seria menos traumático para a caixa pegar essas pessoas de uma terceira caixa? Discos de uma e campeira de outra. 2 por 1. 2 por 1 é o melhor. 1 por 1 a gente faz para demonstração. E quando a gente... Mas na prática tu faz 2 por 1. 2 por 1 sempre. Porque daí eu sei. Pode anotar em cima da caixa dia tal, disco ou disco. Na mãe vai colocar dia tal ou campeira. Depois aí você inverte. Você tira a campeira, tira disco, tira a campeira. E aí tá feita a multiplicação. Cuidados básicos que a gente tem é para ver se não vai entrar florídeo, né? Tirar a sujeirinha que elas vão acumulando ali nos primeiros dias. Alimentação, depois para isso, bem tranquilo. Depois para isso, Essa alimentação não utiliza óleo? Não, só o bombom de pólen é mais na entrada do inverno. E quando vai ter a escassez de alimento natural, a gente entra com artificial. Acaba suplementando ela. Fora isso, Essa sujeira que o disco tem na frente, vamos lá de vez em quando? a sujeira deixa. Deixa assim. Sim, e ali elas mesmas vão trabalhando essa entrada de barro, e a característica para identificar cada uma como é essa, você deixa. Essas aqui sim você pode tirar. Então, próprio, você pode tirar. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Certo? Qual o meliponário? Assim, ó, Meliponário Cisa, de Nova Petrópolis. como que é essa daí?